me faz fazer esse mico, né? Quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão, que tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho, tão gostosinho, 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 quero mais um, mais um! Hoje eu converso com o chefe Marcelo Horta, o homem que faz o pão sem glúten, gente. Tudo Obrigado, bem, Lu. Marcelo? Tudo ótimo. Melhor agora. Mas me conta, como é que foi essa sua paixão pela gastronomia? Essa paixão pela gastronomia. Peraí, Lu, antes da gente começar, ó, eu trouxe um presente para você, que senão eu esqueço. Minha dislexia Ó, bate e eu esqueço de entregar o seu presente. vou fazer, porque eu tava falando com você, né, que eu não sei cozinhar quase nada, né? Então, agora tem uma bíblia de comidas Vou saudáveis para tentar você. fazer isso aqui, ó, mas não sei se vai dar certo não, tá? Mas vou tentar cozinhar. Tá bom. Bom, respondendo a sua pergunta, eu venho de uma família de meu pai, engenheiro químico, minha mãe, professora. Meu pai trabalhou a vida toda numa indústria alimentícia. Ele, como engenheiro químico, produzia produtos que eram para McDonald's, lanchonetes e tal. E eu acho que eu tinha um pouco disso, de ver meu pai envolvido com... E ele fazia uns conservas, uns picles, assim, em casa, e ele gostava muito de cozinhar. E eu acho que eu cresci vendo isso. Com 18 anos, eu abri uma lanchonete na região dos Lagos, em Arraial do Cabo. E a lanchonete não deu certo, mas eu comecei a ganhar dinheiro fazendo pão de queijo. Eu desenvolvi receitas de pão de queijo. Naquela época só existia pão de queijo congelado. E eu desenvolvi receitas de pão de queijo, diferentes receitas de pão de queijo, variações de pão de queijo. E eu vendia naquela região, na região dos Lagos, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios. Vendia desde hotel para toda a rede hoteleira, até para a banca de jornal vendia pão de queijo. Só que eu não sei se por sorte ou azar, eu muito cedo eu comecei a me dar bem trabalhando com tecnologia, com TI. Foi na época que eu comecei a trabalhar, foi quando teve o boom da internet. E como eu estava sendo promovido o tempo todo, eu não olhava muito para gastronomia. Eu gostava, tinha a história do pão de queijo, que tinha dado certo, mas eu estava ganhando dinheiro com tecnologia e todo mundo queria pessoas de tecnologia no boom da internet, quando a internet começou a ficar popular. E aí eu comecei a estudar TI, de novo por sorte ou azar, eu era bom naquilo, eu era sempre promovido, aí eu pegava tudo que eu entendia de gastronomia e falava, não, segura aqui que eu vou ter que trabalhar, depois eu vejo isso. E minha vida foi assim a vida toda. Eu, com 40 anos, que eu falei, não, agora eu tenho que parar e me dedicar só para gastronomia. A verdade, eu vim a minha história toda estudando gastronomia, mas nunca ganhando dinheiro com isso. Eu trabalhava com tecnologia e fazia curso de sushi man, curso de sommelier de cerveja, curso de panificação, fiz Senac, mas eu não ganhava dinheiro com isso, só com TI. Até que um dia eu já estava no auge de estresse, de trabalho, de casamento, não queria mais trabalhar de jeito nenhum, já estava de saco cheio. E eu trabalhava, eu acho que isso talvez tenha sido o grande motivador para eu sair de TI e trabalhar com gastronomia. Eu estava trabalhando numa empresa aqui no centro da cidade, uma empresa que tinha sido, não vou falar o nome, mas uma empresa que tinha sido recém-privatizada. E, assim, acho que é muito diferente do que as pessoas pensam. Quando você tem uma empresa recém-privatizada, ainda tem muita interferência do governo, de político lá dentro. E eu estava muito feliz. Já trabalhava com... naquela época eu já tinha certeza que eu queria parar de trabalhar para os outros e queria trabalhar com alguma coisa que eu fizesse com as minhas mãos. Esse era meu sonho. Quando eu botava a cabeça no travesseiro, eu tinha que ganhar dinheiro com alguma coisa que eu fizesse com as minhas mãos, e não era TI, não era tecnologia. Então eu estava mega infeliz lá, eu ganhava super bem, mas super bem, um salário maravilhoso. Mas sabe aquela visão do palhaço que se maqueia para ir trabalhar? Na minha vida era essa. Eu saía para trabalhar, tinha a impressão que eu estava me vestindo de palhaço para fazer as pessoas felizes. E eu voltava para casa no final do dia arrasado, eu quero sair disso aqui, eu quero parar de trabalhar, quero mandar todo mundo para parar mesmo.
Aí um dia eu virei para minha esposa e falei, cara, não dá mais. Porra, eu pedi demissão, vou parar de trabalhar. E aí ela regalou o olho assim, eu falei, pô, não sei se ela vai me apoiar, vai me bater aqui agora, né? Mas ela olhou para mim e falou assim, não, graças a Deus que você vai pedir demissão, porque eu estava achando que você ia se separar de mim, e que ela estava já angustiada com aquela situação, né? E eu falei, não, eu só quero parar de trabalhar para os outros, quero sair do mundo corporativo. E naquela época eu já fazia pão, só que eu fazia pão de trigo. E ela me apoiou, eu saí do trabalho, e eu botei uma meta, eu tinha que vender R$ 4.000 de pão por mês. Se eu fizesse R$ 4.000, a gente ia ter dinheiro para se manter. Só que, graças a Deus, acho que Deus interviu ali e eu ganhei bem mais do que isso, quando eu comecei a trabalhar só fazendo pão. E Japão sem glúten? Não. Na verdade, essa foi uma outra história. Eu comecei fazendo pão de trigo. Eu estudei Senac, estudei Le Cordon Bleu, panificação tradicional. E eu gostava muito de fazer pão de trigo de fermentação natural. Só que, quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu fazia todo ano um check-up de saúde. E aí teve um ano que, fazendo um dos exames, que era um exame de imagem, o cara passou ultrassom aqui na minha tireoide e falou, cara, você está com uns nódulos na tireoide, você tem que ir consultar um endocrinologista. Aí eu falei, tá bom, não tem problema. Porque, tá bom, na hora eu falei, vou morrer, né? Quando alguém fala um negócio desse sério pra você, eu falo, vou morrer. Aí eu fui na endocrinologista, ela falou assim, Marcelo, tem 11, 12 nódulos na sua tireoide já não funciona mais. Eu tinha uma doença autoimune chamada tireoidite de Hashimoto. E ela falou, logo na primeira sessão, assim, ela perguntou como é que é a sua alimentação, qual é o seu estilo de vida, você anda estressado e tal. Eu estava mega estressado. Eu estava com 106 quilos, 30 quilos a mais do que eu tenho hoje. E ela perguntou como era o estilo de vida, se tinha muito estresse, como é que era a alimentação. Aí eu fui falando e falei assim do pão. Aí às vezes eu faço uns pãezinhos para vender e tal. Lembrando que eu trabalhava ainda no mundo corporativo. Ela falou, cara, você tem que fazer um teste e tirar o trigo da sua alimentação, tirar o glúten durante um tempo, porque tem indicação, quem tem doença autoimune tem indicação para tirar o trigo, para ver como é que vai ser a resposta do organismo. Eu falei, pô, tá bom. Ignorei o que ela falou. De jeito nenhum, não mexo. Não tem aquele livro, quem mexeu no meu queijo, quem roubou meu queijo, é quem tá mexendo no meu pãozinho, né? Só que ela me mandou para um cirurgião, que era o cara que ia me operar. E sabe que o cirurgião falou a mesma coisa. Assim, cara, como é que tá o teu estilo de vida, como é que tá a tua alimentação? Tem que tirar o glúten. Aí eu falei, putz, tu combinou com a mulher lá, não é possível que os dois vão falar de glúten. Ninguém nunca falou de glúten, nem sabia o que era glúten direito. E aí, o cirurgião que ia me operar, que falou que ia me operar logo de cara, falou assim, cara, eu vou te mandar para uma nutricionista, que a nutricionista tem que ver sua alimentação, porque eu vou te operar, então você tem que fazer uma dieta. Eu falei, tá bom. E aí eu conheci a minha nutricionista, que é minha nutricionista até hoje, e ela falou, cara, tem que tirar o glúten mesmo. O glúten tá te inflamando, você tem doença autoimune, não pode. E aí, Lu, quando eu tirei o glúten, depois dos 3 implicarem com glúten, eu tirei o glúten. E aí, no primeiro mês, isso há 10 anos atrás, no primeiro mês eu emagreci 12 quilos. E eu juro pra você, eu não fiz dieta. Eu continuava comendo pão, mas comia pão sem glúten no supermercado, que era uma porcaria, mas comia. Não comia macarrão, tipo, não tinha macarrão sem glúten decente para comer. Então eu cortei biscoito, cebola, essas coisas, eu não sou de doce. Mas eu tirei a pizza, tirei o pão e tirei o macarrão de trigo. E aí eu comecei a emagrecer e eu fiquei maluco. Eu falei, caramba, realmente eu tô morrendo. Porque eu tô emagrecendo muito rápido, então eu vou morrer, realmente eu vou morrer. E aí eu fui para a mesa de cirurgia e quando eu entendi o que estava acontecendo, que os médicos falaram, cara, você não está emagrecendo, você está desinflamando. Eu falei, pô, mas como assim desinflamando? Então, o glúten reage no teu organismo de uma forma causando uma inflamação, chamada de inflamação de baixo grau, ou de baixo nível. E você, quando você tira o glúten, você começa um processo de desinflamação. E isso é muito bom para quem tem doença autoimune. Eu falei, tá bom, então vou ficar sem o glúten. E aí começou a acontecer um monte de coisa, de coincidências na minha vida que me levaram para o mundo sem glúten. Eu te falei que eu vendia os pães. Eu vendia pão para um senhor que mora na subida do Alto da Boa Vista, que tinha
não sei, tô falando tinha como se ele tivesse morrido, não tenho mais contato com ele. Mas na época ele tinha um estúdio de gravação e ele comprava pão comigo e ele falava, em um dia, assim, do nada, ele virou para mim e falou assim: Marcelo, você não faz um pão sem glúten para mim? Eu falei: pão sem glúten por quê? Porque eu sou celíaco e eu compro o seu pão, porque o seu pão é maravilhoso, eu compro o seu pão, mas eu dou para os meus amigos, mas eu não posso comer, porque eu tenho doença celíaca, eu não posso comer trigo. E eu falei: pô, mas já tinha a coincidência dos 3 médicos falando do sem glúten, e aí veio esse senhor pedindo para fazer pão sem glúten, eu fiz pão sem glúten para ele, aprendi a fazer pão sem glúten para atender ele. E aí uma amiga minha, uma conhecida minha, chefe de cozinha, ela virou para mim e falou assim: Marcelo, você está sempre fazendo pão e tal, você não quer comprar uns equipamentos de padaria? Tem uma amiga minha que está saindo do Brasil, está indo morar em Portugal, e ela está vendendo tudo. Aí eu falei: tá, quero lá dar uma olhada. Quando eu fui lá, era a Cozinha Crunch, que é a empresa que hoje é minha, que na época eu fui lá para comprar um forno, acabei comprando a empresa, porque eu gostei dos funcionários, gostei, e a Cozinha Crunch já produzia produtos sem glúten. Então, para virar sem glúten, na verdade começou com a minha saúde, depois passou pelo seu Paulo, que era o cara que me pediu para fazer o pão sem glúten, e depois terminou na Cozinha Crunch, que eu acabei comprando nesse meio, e eu peguei a Cozinha Crunch, que era pequenininha, e transformei numa empresa grande, que é a empresa que existe até hoje. Então o problema é o glúten. O problema não é só o glúten, o problema é que a alimentação que a gente tem hoje está muito distante da comida saudável. Mas eu até estava conversando com uma médica que teve aqui, e até os 2 médicos, uma ginecologista e outro foi um de coração e tal. Uhum. E eu estava falando com ele que o brasileiro ele não come bem, é porque ele não tem dinheiro, porque o povo sai da correria, aí compra aquela coxinha, a fritura com suco de guaraná, que é açúcar puro, Açúcar às puro. vezes aquele suco de caixinha, que é dessa forma, e aí eles não têm como comer bem. E aí, como é que fica? Porque se tivesse dinheiro, com certeza eles iriam comer, porque se você vê, acho que essas pessoas não devem tomar nem um suco de laranja natural, Uhum. comer de repente, eles não devem nem saber o que é glúten. Então, mas eu acho que o que está acontecendo hoje, se você olhar, a gente tem uma sociedade que é toda com sobrepeso, com diabetes, a gente tem um número exponencial de pessoas com câncer, de crianças com déficit de atenção, autistas. Da onde veio isso tudo? Isso não veio do glúten, isso veio das nossas mudanças alimentares. A gente tem influência muito grande da cultura americana. Em americano, você vê todo mundo obeso, todo mundo diabético. Eles não comem comida lá, é só Então, fast food. a concepção que a gente tem hoje de que comer saudável é caro, talvez ela tenha se desviado um pouquinho por causa dos padrões americanos e europeus, que compram comidas chiques, saudáveis. Mas a gente aqui no Brasil, a gente tem acesso à feira livre. A feira livre, eu que cresci Zona Norte, feira livre no final do dia, aquela xepa, aquilo é muito barato. E é muito mais barato do que comprar a coxinha baratinha ou o pão de trigo. Dá para a gente ter. O que a gente precisa, no fundo, é voltar a comer comida de verdade. Você falou do suco de laranja, dos sucos industrializados ou guaraná, que você citou como exemplo. Isso é uma aberração que a gente tem hoje. Porque a gente toma um copo de suco de laranja. Um copo de suco de laranja tem o quê? 4, 5 laranjas ali dentro? Você conseguiria chupar 5 laranjas? Não. E a gente toma um copo de suco de laranja no meio da refeição tranquilo ali. Então a gente acaba consumindo as coisas. Quando você consome a laranja em vez do suco de laranja, você está consumindo fibra. Fibra passa pelo teu organismo inteiro e sai ali no cocô. Tem uma função maravilhosa no nosso corpo, justamente de controlar o açúcar. Quando você não tem fibra, você só está botando açúcar para dentro. Aí o suco de laranja, que era para ser uma coisa maravilhosa, se fosse você comendo laranja, vira o pior do suco de laranja, que é só o açúcar. Eu tomo suco de laranja, eu faço lá várias, né? Coloco na jarra. Então, mas esse suco também tem açúcar dele, um açúcar bom. Mas ainda tem gente que ainda acrescenta açúcar. Né? Mas ainda é o melhor. Minha mãe era diabética. E eu
Quando minha mãe teve uma crise muito grande de glicemia, a glicose dela foi lá nas alturas, e ela foi internada. E vieram vários médicos, endocrinologistas, nutricionistas, eu estou fazendo faculdade de nutrição. E aí eu falei, cara, com a dieta que o hospital tá dando para ela não vai melhorar. Porque era suco de laranja, salada de fruta, biscoitinho, almoço tinha arroz e macarrão juntos na mesma refeição Junto? no hospital. Aí eu falei, cara, desculpa, mas eu acho que a refeição dela tem que ser vista por uma nutricionista que considere que minha mãe é diabética. E aí começaram a mexer na alimentação dela. Minha mãe era uma pessoa que acordava e a primeira coisa que ela fazia era tomar um copo de suco de laranja. Eu falei, mãe, você não toma mais suco de laranja, mas você está liberada para chupar laranja, para comer laranja. Quantas laranjas ela come? Uma. Quando ela fazia suco, eram 5, 6 laranjas num copo de laranja. Então você acha melhor comer a fruta do que Sempre. o suco? Tipo um Pra suco de melão, é melhor comer o Pra melão? tudo. Até para a gente controlar a saciedade. Quando você toma um suco de melão, você vai botar um monte de água para dentro, com um pouquinho da fruta e muito açúcar. Quando você come a fruta, você está ingerindo um monte de nutrientes, mas principalmente fibra. E sem fibra o nosso organismo não funciona. Fibra é de tudo que a gente consome, fibra é o único que entra e sai inteiro. Mas ele precisa passar pelo nosso corpo. Quando a gente faz suco, a gente mata isso. E é isso que as escolas hoje têm isso. As crianças na escola, na cantina da escola, ela aprende que o lanche é um pãozinho com requeijão e um copinho, uma caixinha de suco de laranja. Aí, o colégio da minha filha tem 10 anos, o colégio dela começou a falar sobre rótulo e informação nutricional. Então a Luana hoje pega o rótulo de uma embalagem, olha lá, ó, tem tantas calorias, mas vamos ver, o que é isso? É açúcar adicionado ou é o açúcar? Porque tem essa informação no rótulo, né? Açúcar adicionado e o açúcar total. O açúcar total é o açúcar da fruta. Então você já consegue identificar. Hoje, aqui no Brasil, a gente já tem uma informação no rótulo, mesmo para quem não sabe ler rótulo, que já está ali na frente, aquela lupa, né? Alto em açúcar adicionado, em gordura saturada, alto em sódio. A gente não vai comer, né? Porque tudo que eu pego tem lá alto teor de gordura, alto teor de açúcar. Então a gente não vai comer mais, né? Mas quem rotulou aquilo dessa forma é a Vigilância Sanitária, a Anvisa, né? Eles estão justamente alertando a gente que as coisas que foram feitas, que estão ali no supermercado, elas não foram feitas pensando na nossa saúde. Na verdade, se você olhar para o supermercado, tirando a seção de hortifruti grangeiro, o hortifruti grangeiro não tem nada que você olhe que você fala assim, isso aqui é uma embalagem de um produto saudável que foi feito pensando na minha saúde. Não tem isso. Tanto é que no caixa, você vê, todos os mercados perto do caixa tem chocolate. É isso. Pra... E os doces, as coisas coloridas, estão na altura das crianças, justamente para chamar a atenção delas. Aí você vai no supermercado, pega qualquer supermercado que você quiser, você vai na seção de pão, você pega uma embalagem do pão que você achar mais saudável. Você olha lá, pão 7 grãos. Isso está na moda, né? Eu tenho aquele pão marrom, 7 grãos. Aí você fala, pô, pão integral, 7 grãos, é saudável. O pão ele é marrom porque ele recebe um corante, que é o mesmo corante da Coca-Cola, que é o corante caramelo. Inclusive foi proibido, ou é proibido em vários países da Europa. Então o pão já está marrom, que na sua cabeça você olha, poxa, é marrom, é uma farinha integral, é mais saudável. Não, ele é marrom porque pintaram ele de marrom. Aí quando você olha o rótulo, você começa, porque o rótulo, ele começa a listar os produtos por quantidade. Então, se você pega um pão de trigo, a primeira coisa que tem no rótulo é farinha de trigo, porque você espera que é o que tenha em maior quantidade, é aquele produto. E o que tem no final da informação nutricional, na sequência dos ingredientes, é o que tem menos. Então vai do que tem mais para o que tem menos. Aí você vai olhar, aqueles 7 grãos estão lá no final, depois dos conservantes. Ou seja, é pouquíssimo que tem de 7 grãos, justamente, mas é o suficiente para ele colocar no rótulo que é um pão 7 grãos. E aí você olha e acha que é saudável. Aí quando você vai ler o rótulo, primeiro ingrediente, farinha de trigo, segundo, açúcar, terceiro, gordura. Não tem como ser saudável. Mas, por exemplo, tem pão que coloca lá que é sem glúten e tem essas informações. Tem possibilidade daquele pão que está dizendo sem glúten ser com glúten e ele enganar o consumidor? Não. A vigilância sanitária ela é muito severa em relação a isso.
Poderia acontecer? Poderia, mas o cara seria multado e a fábrica encerrada imediatamente. Então, o que tem hoje no supermercado que está dizendo sem glúten é sem glúten mesmo. então todas as informações ali estão certinhas, porque senão... porque às vezes você pode também comprar um produto achando que é uma coisa e quando chega lá é Um outra, produto né? sem glúten, que está com uma embalagem sem glúten e que tem algum nível de contaminação, basta que ele tenha tido contato com o trigo, ele mata uma pessoa celíaca. Ele pode levar um celíaco a óbito. Então, assim, é uma questão muito séria. O que a gente tem que considerar não é se ele é sem glúten ou não. É claro que isso tem que ser considerado sim. Mas as indústrias hoje, de uma forma geral, vendem o sem glúten como super saudável, o que também não é verdade. Eu posso ter um biscoito sem glúten que tem uma quantidade absurda de conservante. Você quer ver um caso clássico? Aqueles biscoitos Recheado? recheados. É, como é que os paulistas chamam? Bolacha. Bolacha, né? Coisa horrorosa. Bolacha recheada. Pega um biscoito desse e coloque ele em temperatura ambiente. Faz esse teste na sua casa. Pega um biscoito, vai no supermercado, pega um biscoito, abre e coloca em cima da geladeira. Vai passar um ano e o biscoito continua lá. Não vai ter dado mofo, não vai ter dado formiga, não vai ter dado barata, porque ele tem uma quantidade de produtos químicos para conservar aquele produto tão grande que nem inseto quer saber. Então, uma bolacha daquela não estraga, é eterno. Mas se deixar o pacote aberto, ela murcha. Fica mole, mas não dá mofo. E aonde você viu comida que não dá mofo? A nossa comida vem de compostos orgânicos. O orgânico é justamente o que estraga. Quando você pega alguma coisa no supermercado que não dá mofo, não é para você comer. Mas tem pão que mofa. Então, mas hoje em dia, se você pegar um pão daqueles pães de forma tradicionais, das marcas mais tradicionais, olha a validade. Tem 6 meses de validade. A quantidade de conservante que tem para um produto durar 6 meses. Se você faz um pão que seja de trigo na sua casa, com 2 dias ele está duro. Com 4 dias ele está com mofo. Por que o pão fica duro? Porque a água evapora. Ah, por causa disso? O pãozinho francês, que é o caso mais clássico que a gente tem, né? O pão francês você compra de manhã, de tarde ele não está duro. É porque tem pouquinha água nele. De tarde já tá murchinho. No final do dia ficou duro. Um dia pro outro tá igual uma pedra. Aí dá para fazer torrada. É justamente porque a água evapora. Mas não, a indústria usa uma série de produtos e geralmente a regra é a indústria coloca as coisas mais baratas. Então ninguém vai colocar, eu vou colocar aqui um tubérculo para ficar macio. Não, vai colocar gordura. Vai botar um óleo de canola, um óleo de girassol, um óleo de soja, que é bem barato, para fazer ficar macio. Então aquele pão fofinho que a gente tem de forma do supermercado, vai olhar o rótulo, tem uma quantidade absurda de gordura. É justamente o que faz ele ficar macio. E o que você acha de o mercado parar com esses produtos industrializados e ter só o produto feito à mão, ali, na hora, fresquinho? Não se sustenta. O supermercado, o mercado alimentício, eles produziu os produtos pensado na sua dependência, pensado na recompra. Como é que você compra hoje e você volta para comprar semana que vem? E você não compra um produto hoje e volta semana que vem porque o produto te fez bem. Você volta para comprar aquele produto porque aquele produto te viciou. Hoje, quando você passa em frente ao McDonald's, você sente o cheiro de batata frita e alguma coisa na sua cabeça fala, caramba, eu tô com fome. E você nem tá com fome. Porque a indústria te viciou dessa forma. Te viciou para você sentir o cheiro e falar, tô com fome. Mas tem uma coisa que eu fico indignada no mercado, é que tem a parte da padaria e tem lá aquelas coisas, né? Docinho, tem pastel, tem um sonho. Só que quando você vai ver, tá tudo duro, tipo de 3, 4 dias. E eles colocam o rótulo, é de hoje. Não é de hoje, a gente sente a textura. Eu já comprei lá achando que o pão tava bonitinho, e quando eu fui ver o pão tava todo duro, tive que ir lá trocar. A gente tem um monte de brechas na parte de rotulagem justamente para permitir que algumas coisas dessa passem. Então, o cara consegue, por exemplo, dizer que um produto é light, fit, saudável, só porque ele diminuiu a quantidade de sal, por exemplo. Então, assim, todo o conjunto da obra da indústria alimentícia, de alguma forma, foi feito para te manipular e te viciar.
Ninguém fez absolutamente nada para... Ah, a Luciana vai comer isso aqui e vai ficar mais saudável. Não tem. Quem tem interesse que você fique mais saudável? Ninguém. Para você, qual o pior produto para se comer? Bolacha. Biscoito? Bolacha, embutidos, de uma forma geral. Biscoito, no caso. Biscoito recheado. E Biscoito salsicha. recheado do demônio, aquele negócio. Mas é gostoso o bicho, né? Eu não como. Aquilo ali... Se a barata não come, eu também não vou comer. E salsicha. Salsicha é outra desgraça também. Salsicha é feito com as sobras das sobras, com um monte de produtos químicos que fazem com que ele fique salgadinho, que dê aquela aparência do embutido, tudo que é embutido. Você vê, a Sociedade Brasileira de Cardiologia reprova tudo isso. Por quê? Porque são produtos que estão ligados diretamente ao risco de infarto. Então, quantidade... Tudo que está lá escrito alto teor de sódio, isso é uma coisa talvez horrível do nosso conhecimento que a internet traz para a gente. Hoje um monte de coisa que a gente não tinha acesso, né? E você pode usar isso para o bem ou para o mal. Quando você vê a fragilidade do cérebro humano, que se você coloca um grãozinho de sal, você consegue romper a barreira encefálica. E aí você entende por que estão rotulando os produtos com alto em sódio. Porque eles causam problemas cardíacos, problemas cerebrais, e o nosso organismo é muito sensível a isso. Só que a gente olha aquilo lá, alto em sódio, então é salgadinho, não vou comer. E a gente, de alguma forma, tem um médico que fala um negócio que eu acho muito impactante. Ele fala assim, não cave a sua cova com garfo e faca. Porque a nossa vida é feita de escolhas. E essas escolhas do que a gente vai botar para dentro da alimentação vão definir como é que você vai estar daqui a 5, 10 anos. Então, assim, são escolhas. O tempo todo você está fazendo escolhas e renúncias, escolhas e renúncias. E o tempo todo você olha, poxa, será que isso aqui, se eu começar a me alimentar dessa forma, daqui a 10 anos como é que eu vou estar? Eu vou estar bem? Eu vou estar precisando de bengala? Eu vou estar respirando com a ajuda de aparelhos? São escolhas. Então, assim, tudo se resume ao que você dá concessão, né, para o seu corpo. Você escolhe comer aquele negócio e você fala, eu permito que esse alimento entre, se é que pode chamar de alimento, que isso entre no meu corpo e eu vou arcar com as consequências disso. Então, quando a gente fala de uma alimentação saudável, se a gente olha para a feira, tudo que está lá você pode comer. E nada daquilo vai ser alto em sódio, alto em gordura trans, em gordura saturada, alto em açúcar adicionado, está tudo da comida que Deus fez. Eu acho que se o povo fizer nutrição, o povo vai mudar um pouco a sua alimentação, mas eu acho que por agora... Mas isso é parte do desenvolvimento da população. Assim, quanto mais você vai... E isso faz parte do desenvolvimento do país como um todo, né? Quando você vai para países ditos mais desenvolvidos do velho continente, da Europa, você chega no supermercado, primeiro você tem acesso aos hortifruti grangeiros, depois você tem acesso ao açougue e por último estão os industrializados, porque eles querem primeiro que você acesse o que você vai comprar mesmo, e está na cultura deles comprar coisas mais saudáveis. A gente vai aqui no Brasil, você tem no supermercado uma seção de hortifruti grangeiro pequenininha. Por quê? Porque o cara quer o industrializado, o mais acessível, o mais baratinho, de pior qualidade. Mas lá nos Estados Unidos eles comem muita coisa enlatada, tipo feijão em lata. Mas os Estados Unidos não é referência para ninguém em alimentação. Por isso, a gente vê, você vai num parque da Disney, a quantidade de gente que está andando com aquelas motinhos, cadeira de roda, é uma coisa horrorosa. É uma epidemia de obesidade. E lá, tanto que fazem até programas de televisão Quilos sobre mortais. obesidade, quilos mortais, né? Eu não consigo entender uma pessoa que consegue ficar com 350 quilos, que é o programa. Às vezes eu fico, será que isso aqui é verdade mesmo ou é E morre, né? uma encenação? Porque, gente, a pessoa não tem mais Para onde crescer? a bunda. A perna fica desse jeito e eu não entendo. Mórbido, né? Não, e tem uma que eu vi que ela comia 5 caixas de pizza pela manhã, aí depois era macarrão com pão
realmente eles comem muito mal, mas a questão é como que essa pessoa, tudo bem, o estômago deve estar totalmente dilatado, Uhum. mas como que a pessoa consegue comer 5 caixas de pizza? Cada pizza, vamos colocar 8 fatias, 8 vezes 5. Como é que a pessoa consegue comer isso tudo de pizza? Porque a indústria planejou isso muito bem. A pizza é viciante, a pizza é Pô, mas gostoso. 40, eu não consigo, no máximo se eu vou comer, no máximo, É. uns 4 pedaços. Mas você, se pudesse, você não comeria pizza todo dia. A gente Não, é porque enjoa. gostoso. Não, mas enjoa. É. É isso que eu estou te falando. Eu prefiro comer comida. Então, o meu organismo fala assim: não, eu não quero lanche. Se você falar, vamos lá no fast food. Não, eu quero comida, arroz, feijão. É. Nem que coloque uma farofa, que eu sei que farofa também não é Minha legal. filha é a doida da farofa. Mas eu quero comer a comida. Um lanche é que, de repente, não, hoje eu não estou afim de jantar, aí eu vou. Mas o que eu estou fazendo? Estou comendo sopa de legumes, que também é uma coisa saudável. Mas se você tem. Tudo bem que você é uma exceção. Mas se a gente coloca aqui na mesa um prato de sopa e uma caixa de pizza, acho que 90% Vai vai pela para pizza, mas se eu pizza. quiser, eu posso até comer um e depois eu como a sopa. Mas, gente, é O muita. queijo é viciante, o glúten é viciante. Mas tem queijo que eu não gosto, por exemplo, eu não gosto do queijo bola, eu não É. gosto do queijo prato. O queijo, ele tem uma substância chamada caseomorfina, que vem do leite de vaca. E o nome já diz, né? Caseomorfina, morfina-like, são substâncias que se conectam aos receptores de prazer do nosso cérebro. Por isso o queijo é gostoso, por isso que o queijo vicia. Ah, Então, tem uns assim, queijos que eu não gosto, não. mas as pessoas, você vê, quando eu falo para as pessoas, você tem que fazer uma dieta, minha mãe tem que fazer uma dieta, minha mãe bebia café com leite e suco de laranja. Falei, mãe, o leite não pode por isso, isso e isso. Ela falou, como assim vai tirar o meu leite do café da manhã? Eu falei, mãe, tem que tirar. Você não, por que você precisa beber leite no café da manhã? Porque o leite é fonte de cálcio. Não é. O leite não é fonte de cálcio. Como a banana. Fonte de cálcio são as coisas verdes escuras, como a vaca. A vaca tem muito cálcio. Por quê? Porque ela pasta, ela come grama. Então, as folhas verdes escuras têm muito cálcio. A gente não, e aí, pior, a gente está bebendo leite de uma espécie que não é a nossa. A gente não tem isso na natureza. Você não vê um gato mamando num cachorro. Você não beberia um leite de gata. Vai Odeio ordenhar lá a leite. vaca assim? Então, assim, a gente está numa sociedade que, às vezes, pensar incomoda a gente. Porque a gente vai fazer, poxa, eu topo mexer na minha alimentação, tudo que você está falando é muito bacana, mas eu não quero abrir mão de comer queijo. Eu não quero abrir mão de comer pizza. E é justamente aí que eu entro, porque eu mostro que dá para substituir o trigo usando opções sem glúten, que não vão criar essa dependência, não vão causar essa inflamação toda. Dá para substituir leite e derivados usando as mesmas coisas, os mesmos queijos feitos de origem vegetal. O cara fala, mas não quero que mexa no meu queijo, porque o queijo vegetal eu já provei e eu não gostei. A gente está viciado nessa alimentação. Você É gosta difícil mudar isso. de soja? Carne de A soja? soja aqui no Brasil é muito ruim. De uma forma geral, é muito ruim. Isso eu não sei fazer. É. Eu comi na casa de um amigo, gostei. Aí eu falei Eu assim, não sou vegano, eu sou carnívoro ao extremo. vou comprar. Comprei, deu errado, joguei tudo fora. Eu já consumi carne de soja, já experimentei. Teve uma época que eu consumi até muito, mas eu sou carnívoro. Eu não tenho nada de Gosto de carne vegano. também, uma alcatra. É. Linguiça. Linguiça é embutido. Carne de qualidade ruim e com nitrato, com sais que fazem mal para o nosso organismo. Né? Então, mas tudo são coisas viciantes. Me mostra alguém que fale assim, poxa, eu sou viciado em brócolis. Gosto. Você viu, né? Não, Comendo arroz com você brócolizinho. gosta, mas não é... Aqui está o brócolis, aqui está a linguiça. Um tem um apelo de, é gostoso, eu quero, vai para qualquer dia. O brócolis tem que estar... eu acordei numa que hoje eu consigo tolerar o brócolis. É diferente. Ninguém tem... eu sou viciado em repolho. Mas eu sou viciado em queijo, mas eu sou viciado em pizza, mas eu sou viciado em macarrão, sou viciado em miojo, sou viciado em bolacha. Mas a bolacha não, o biscoito, no caso. O que é ruim é o recheio? Tudo. Não tem nada. Quando você olha o rótulo, o que você espera de um rótulo de um biscoito? Farinha de trigo,
manteiga, algum tipo de gordura, açúcar e os ingredientes do recheio, que vai ser mais manteiga, mais açúcar e no máximo um corante. Aí você olha a lista de ingredientes de um biscoito recheado, tem 50 ingredientes. É uma lista gigantesca. Aí aquilo ali, o seu corpo, o seu organismo nem sequer reconhece aquilo como comida. Então você come aquele negócio, está botando para dentro um monte de coisa que você não foi feito. O seu organismo, quando o Papai do Céu fez você, ele não programou as suas células para trabalharem com corantes artificiais, para trabalhar com um monte de conservante antifúngico. Você não, teu corpo não entende o que é comida e o que não é comida. Aquilo não é comida. E o doce? O que você acha do doce em si? Tem algum doce saudável? Tem um monte aqui saudável aqui para você comer. É tudo questão de escolhas. Eu acho que no fundo, Lu, o que faz diferença é o conhecimento. Porque você não precisa abrir mão de nada. Você consegue comer tudo o que você gosta, só que fazendo substituições inteligentes. Poxa, eu já aprendi que se eu comer alguma coisa integral é mais saudável do que o refinado. O refinado geralmente é só o açúcar, só o carboidrato puro que sobra. Então eu tenho versões integrais. Então eu posso comer um arroz branco normal e posso comer um arroz integral. O integral é mais saudável. Precisa comer só integral? Não. Se você vive, a nossa vida é equilíbrio. Você pode se permitir comer arroz branco e comer integral também. Mas tem uma coisa na comida do brasileiro que é maravilhosa, que ninguém mais no mundo tem, que é o arroz com feijão. A nossa refeição de arroz e feijão, ela é maravilhosa do ponto de vista nutricional, saudável e algo que a gente deveria carregar para a vida toda. A gente tem um monte de famílias brasileiros que estão substituindo o jantar do arroz com feijão por uma macarronada, por pizza durante a semana. E aí não tem esse equilíbrio mais. Esse equilíbrio vai se perdendo. E não é só comer com substituições saudáveis, é também comer em horários saudáveis. A gente está cada vez comendo com esse negócio da gente trabalhar muito, e trabalhar fora, e ficar longe de casa, chegar em casa, demora para comer, vai comer tarde. A gente tem um negócio chamado ciclo circadiano, que regula mais ou menos com a luz do sol. Que quando a luz azul aparece, significa que teu organismo tem que acordar. E você desperta, você perde o sono quando você acorda de manhã. E quando a luz se baixa, significa que você tem que começar a se preparar para dormir. Nesse momento que começa a ficar escuro, é o momento de você fazer a sua última refeição. Você não pode comer 9 horas da noite, porque você já está influenciando o seu metabolismo para trabalhar de madrugada, fazendo a digestão daquele negócio que você comeu muito tarde. E aí, quando você come tarde, o seu organismo trabalha de madrugada, de manhã você não acorda bem disposto. Aí, quando você não acorda bem disposto, você não quer ir para academia. Você não quer se alimentar saudável. Quando você acorda mal, você quer comer pão com mortadela e uma Coca-Cola de manhã. Você não vai, eu vou comer uma saladinha de fruta aqui e vou malhar. Vai nada, você dormiu mal. Mortadela também é ruim? Tudo que é embutido é ruim. Nenhum nutricionista vai deixar você comer nenhum embutido. Todos eles são ruins, sem exceção. Mas dá para fazer uma mortadela em casa. Sim. A carne que você escolher processada, vai bater, vai misturar com uma gelatina, aquela gelatina em pó incolor, vai botar num potinho, temperadinho na geladeira, no dia seguinte está durinho, você corta. Virou uma mortadela. Gente, o povo então está comendo muito mal. Tudo que está no supermercado, que está fora da seção de hortifruti granjeiros, a gente deveria minimamente olhar o rótulo. E aí vem uma coisa que talvez valha a pena a gente refletir. Nem tudo que está no supermercado tem informação nutricional. Você compra um pão francês no supermercado, você sabe o que foi feito? Não sei nem como é que é aquele pão. Então, E às vezes as regras da vigilância sanitária, para alguns produtos considerados produtos artesanais, ela tem uma regra meio frouxa, que permite que você compre produtos sem saber do que foram feitos. O pão francês que a gente tem hoje, principalmente o pão, ainda salvo algumas padarias artesanais, mas o pão francês que é vendido no supermercado é um pãozinho congelado, que vem de uma empresa que usa uma farinha de péssima qualidade,
cheio de um negócio, um tipo de bromato, um negócio chamado melhorador de pão, que faz com que uma farinha de péssima qualidade faça aquele miolo do pão francês. Mas o pão não é feito na padaria? Não. Lá Nas perto da... padarias artesanais, sim, mas nos supermercados, de forma nenhuma. Ah, O supermercado só descongela o pão. nossa. Agora, os seus produtos, ele é sem glúten, sem leite? Sem glúten, sem leite e sem açúcar. Eu geralmente faço sem glúten, sem leite e sem açúcar. O açúcar, eu abro exceção para quando é criança. Para criança, eu uso açúcares e açúcares, geralmente açúcares não refinados, que a gente está falando aí de açúcar de coco, açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar de beterraba, ou a adição de alguma fruta para trazer o dulçor. Mas nunca aquele açúcar branco, refinado do supermercado. Essa palavra refinado, ela deveria ser, assim, alguém falou refinado, sou uma sirene, porque quando você tem um refino, para você pensar, poxa, o açúcar branco, que é vendido no supermercado, aquele açúcar que a gente usa em casa, ele veio da cana-de-açúcar. O açúcar da cana-de-açúcar é o açúcar mascavo, é um açúcar que você espera que seja marronzinho, que tenha gosto de cana. Para ele ficar daquele jeito branco, ele passou por uma tonelada de processos químicos até ficar só a caloria. Tirou-se todos os minerais, toda a capacidade nutricional, tudo que tinha da cana sumiu e ficou só o doce. Aí ele falou, toma, agora compra. É isso aí que você vai comer. Caloria pura. É isso que a gente consome. Você toma caldo de cana? Eu gosto de caldo de cana. Mas é pesadíssimo. É calórico, mas é tudo uma questão de moderação. Eu tomo caldo de cana uma vez a cada 2, 3 meses. Não é problema. O problema é a dose faz o veneno. As coisas que você consome todos os dias de uma forma impune, essas vão te levar para algum lugar ruim. As coisas que você... eu me permito um chocolatezinho, nenhum nutricionista vai falar para você, opa, beleza, comeu chocolate. Não, mas eu me permito um chocolate com moderação, uma vez. Tudo bem, vai lá, eu estou chocolate. Se você tem vício em doce e você precisa de um chocolate, vai lá e come. Mas não vai comer chocolate todo dia, não vai ter regras de coisas que não sejam saudáveis. São suas regras. Tem uma nutricionista, Denise Carreiro, ela fala uma coisa muito... A Denise, ela forma outros nutricionistas, né? A Denise, ela fala uma coisa assim, a gente não é criança para comer o que a gente quer. A gente tem que comer o que o nosso corpo precisa. E comer o que o nosso corpo precisa nem sempre é gostoso. Às vezes a gente tem que comer brócolis sem gostar tanto de brócolis. Às vezes a gente tem que comer repolho mesmo que não gosta de repolho. A gente tem que ter uma dieta... O pior inimigo de um organismo saudável é a monotonia alimentar. Eu como todo dia uma salada com arroz, feijão e proteína. Tá bom? Tá bom. Mas o fato de você comer todo dia a mesma coisa vai fazer com que o seu intestino tenha só um tipo de bactéria. E você precisa ter uma colônia de micro-organismos para quebrar todos os alimentos que você está consumindo e transformar eles, cada um, a proteína você quebra em aminoácido, o carboidrato você quebra em glicose. Você precisa ter isso tudo funcionando. Para ter isso tudo funcionando, você precisa comer de tudo, não só o que você gosta. Então, mesmo o que você gosta, mesmo que seja saudável, talvez não seja o suficiente. Tem que comer de todos os grupos alimentares. A gente aprendeu, pelo menos na minha época, aquela pirâmide alimentar que a gente tinha como base as farinhas, os grãos. Hoje em dia, a pirâmide alimentar é de cabeça para baixo. O que a gente deve consumir menos são os grãos e os farináceos. E a gente tem que comer mais ovo, mais proteína, mais verdura, fruta. Comida de Deus. Comida que o Papai do Céu fez. Tem o salgadinho de festa. Se esse salgadinho de festa ele for feito bem natural, bem nutritivo, e aí eu fritar o óleo? Eu posso pegar o melhor óleo, mas não vai adiantar nada? O que é o melhor óleo? A pessoa fala que o óleo de canola, de girassol, o que é bom. Canola? Canola é uma coisa que nem sequer existe. Eu não uso óleo, eu faço as coisas com azeite. Também não sei nem se é bom. Só que aí fica caro. O azeite está o olho da cara? Então, a gente tem opções mais saudáveis e não precisa. Os óleos vegetais, de uma forma geral, são ruins.
São gorduras insaturadas que, quando vão para dentro do nosso corpo, ficam duras. Viram gorduras saturadas. Então, tudo é equilíbrio. Pode usar gorduras boas, óleo de coco, azeite é excelente. Durante muito tempo, se acreditou ou se demonizou o uso de banha, que é gordura de porco. A gordura de porco é boa para ser consumida. O nosso organismo entende que aquilo ali é comida, que aquilo ali é energia. Mas tem óleo, esses óleos aí que falam que é óleo lá, Canola é uma coisa que é uma 30, 45 aberração. reais. Óleo de girassol que fala. Mas não é. Não existe óleo bom. Óleo vegetal, gordura de uma forma geral, a gente tem que usar com parcimônia. Mas os óleos vegetais que estão disponíveis no supermercado não são a melhor fonte de gordura. A melhor fonte de gordura é gordura animal, gordura banha de porco, que se consome muito no sul do Brasil. E aí, se a gente for para os saudáveis do supermercado, óleo de coco e azeite. E a manteiga? Manteiga é um derivado de leite, cheio de lactose, cheio de caseína, que aí gera todos os problemas que são relacionados ao leite. Ainda tem uma forma mais purificada da manteiga que se chama ghee, que você aquece a manteiga, separa um pouco do que é o líquido e um pouquinho do que é o sólido, e eles pegam só a gordura. Ela tem menos caseína, menos lactose, mas ainda é um derivado de leite. Então, eu deixaria de lado. Manteiga é melhor do que margarina ou margarina é melhor que manteiga? Margarina é outra aberração, tá? Margarina de jeito nenhum. Então, o que vai fazer então para o povo ter uma alimentação boa? Pão sem glúten e um ovo. O café da manhã é maravilhoso. Você tem carboidrato associado à proteína. Bom, bonito e barato. E não faz mal. Tipo um pão, um misto quente, por exemplo. Aí botou queijo, botou presunto, lascou. Aí não tem como ser saudável. Nem com reza forte. Um pão de queijo. Um pão de queijo tem que ser bem feito. Eu tiraria o queijo. Eu faço um pão de queijo que eu chamo de pão de beijo, que é justamente sem o queijo. Eu trago um negócio chamado levedura nutricional, que dá o sabor de queijo parmesão, mas eu não uso queijo de vaca. Então, eu consigo ter um pão de queijo que não vai causar desconforto, gases, aquela sensação de estufamento. É tudo escolhas. E é mais barato do que fazer com queijo. E você vende esses produtos? A Cozinha Crunch vende algumas coisas. A maioria da produção da Cozinha Crunch hoje é voltada para restaurante, para hotel, público B2B. Mas em eventos assim, eles até trazem esses produtos para serem degustados. Mas aí também poderia ter esses produtos para venda, né, para a população. Tem, mas aí está o problema do barato. O que faz alguma coisa ser barata? É a demanda, né? Eu estou participando de um estudo com a Embrapa. A Embrapa quer usar edamame, que é aquela vagenzinha japonesa, não sei se você já viu, quer incentivar agricultores brasileiros do norte do estado a produzirem um edamame brasileiro para botar na comida. O que faz o edamame ficar barato? Muita gente produzindo, muita gente consumindo. Quando a gente tem essa escassez, a gente ainda continua vivendo a realidade do que é saudável é caro, porque os produtos, os insumos são poucos, são restritos. Então, a gente é que determina se um produto vai ser barato ou se vai ser caro. Tem época do ano que o tomate fica caro. O que a gente faz? A gente para de consumir o tomate durante um tempo. Aí você regula a oferta e procura, o preço do tomate volta para patamares aceitáveis. Isso vale para toda a economia. A gente que define o preço de alguma coisa, dizendo se a gente quer comprar ou não. Então é tudo oferta e procura. Assim, eu acho interessante essa parte de nutrição, eu acho legal, porque eu sei também ver o que é bom, o que é ruim, mas aí o lado ruim consome a gente, né? É o rótulo, Lu. É o rótulo, é pegar... Refrigerante. Deus me livre. Não, mas não tem... Leia um rótulo de um refrigerante. Você vai identificar água e açúcar. Água e açúcar, você vai falar, opa, isso aqui é o restante dos 30 itens que tem no rótulo, você não sabe o que são. Nem o cara formado em química vai saber o que é. Assim, se não tem
comida, se não tem ingrediente de verdade, não pode ser chamado de comida. Pode comer arroz com purê e carne moída? Ou é uma coisa ou outra? Eu não sou nutricionista ainda, eu estou estudando nutrição. Arroz e batata são carboidratos. Então, não é legal você ter muitos carboidratos no prato. É legal você ter uma diversidade. Você equilibrar carboidrato, fruta, legume, vegetal, tudo no mesmo prato e sempre com uma porção maior de proteína. Por que que hoje a gente tem uma epidemia de gente consumindo whey? Porque a população se deu conta que consome menos proteína do que deveria. E hoje as pessoas têm mais consciência da importância de consumir proteína. Proteína trabalha toda a parte de regeneração dos nossos tecidos. Então, não adianta você malhar se você não consome proteína, porque o processo de crescimento muscular é um processo de fissura e cicatrização. Se você não tem proteína, isso não acontece direito. Então, por isso tem essa febre de tudo é proteico. Nos Estados Unidos agora vende água proteica no supermercado. Por quê? Porque a gente está tendo mais consciência de que a gente precisa consumir mais proteína. O ovo, que eu falei para você do café da manhã. Você viveu a mesma época que eu, você sabe, teve uma época que o ovo era o vilão do colesterol. Não podia comer ovo porque a gema tinha muito colesterol, não é verdade? Hoje a gente sabe que o ovo é um dos alimentos mais completos que tem. É tudo conhecimento. E se a gente pegasse esse simples ato, eu pego um produto no supermercado, eu viro atrás, opa, olha o rótulo aqui que o Marcelo falou. A gente começar a ler os ingredientes, você já vai falar, opa, isso aqui não é para mim não, deixa isso aqui. Só esse hábito, pegar, virar, porque a embalagem na frente ela é bonita. Ela foi feita por uma equipe de marketing para chamar a sua atenção. E ela vai, você olhou aquele ali, pô, esse aqui é bom para mim, né? Às vezes eu olho no mercado, tem biscoitos que eu gosto, mas quando eu vejo, não dá para comer. Então, é isso. Mas a gente tem que ter esse hábito. Pegou um produto, olha atrás. Que é ali que está a informação se você deve ou não consumir aquele produto. Qual o conselho que você dá para a pessoa que quer fazer uma alimentação saudável sem glúten, sem açúcar, sem leite? Eu acho que tem dois conselhos. Um conselho é me seguir para pegar as receitas. Mas o outro conselho que é importantíssimo é fazer alterações de alimentação procurando um nutricionista. Hoje em dia, a gente normalizou não estar se sentindo bem. Eu tenho uma enxaqueca crônica e eu vou tomar Neosaldina pelo resto da vida. Isso não é normal. Eu como e eu fico a noite toda soltando pum. Isso não é normal. Eu como e alguma coisa prende ou solta meu organismo, meu intestino. Isso não é normal. E as pessoas normalizaram isso. Ah, eu sinto alguma coisa, mas eu já sei que eu sou assim. Eu já sei que se eu tomar isso, de manhã eu vou acordar com o nariz entupido, com sinusite. Mas Isso gases, soltar muito gases não é normal. Não é normal. Mas às vezes Tem? a pessoa pode estar cheia de gases. Mas porque está comendo alguma coisa que está fermentando de uma... Você tem uma microbiota, você tem uma série de bactérias boas e ruins que populam o seu intestino, que é onde tem a nossa absorção de nutrientes, e essas bactérias têm que estar equilibradas. Quando você está soltando muito pum, e pum fedorento, tem alguma coisa errada. Tem um desequilíbrio dentro do seu intestino que está relacionado ao que você está comendo. Por isso, muitos nutricionistas falam em detox. Detox é você parar de comer coisas industrializadas e passar um determinado período, e aí vai variar de nutricionista para nutricionista, mas comendo comida de verdade. E aí você vai ver que... Mas não tem mistério. Ah, eu sou casada há 20 anos e meu marido toda noite é uma fábrica de peido. Muda a alimentação dele, veja se você vai peidando, mas não tem isso. Tem coisa errada. É que a gente normalizou as coisas que estão erradas. Então, o melhor conselho em relação à alimentação é procure um profissional de nutrição se tem alguma coisa errada. Não conviva com aquele negócio de eu tenho dor de cabeça, eu tenho enxaqueca, eu tenho sinusite, todo dia o tempo virou e aí eu fico congestionado. Isso não existe. Tem alguma coisa no seu organismo, o tempo virar é o gatilho. Mas tem alguma coisa errada dentro de você que permitiu que esse gatilho fosse acionado. O Dr. Laí Ribeiro ele diz que todo mundo tem um elo fraco. Às vezes é a garganta, às vezes é o nariz, às vezes é a garganta, botei a mão no ouvido. Às vezes é a garganta, às vezes é o nariz, às vezes é o ouvido. Então todo mundo tem um elo fraco.
Mas o elo, ele se manifesta quando alguma coisa já está esculhambada por dentro. Então, você tem uma dieta adequada, você está com seus níveis de vitamina C, você faz para isso, um bom profissional de nutrição vai te ajudar. Porque você vai ter acesso a uma gama de informações, coisas que a gente sequer não olhava antigamente. Então, não normalizar as dores. Está sentindo dor, procura um médico. E às vezes vai procurar um médico, o médico vai falar: ah, tá tudo bem, é assim mesmo, é genético. Não é genético. Não é genético. A gente tem hoje uma série de médicos chamados de medicina integrativa que olham você como um todo. E nenhum deles vai falar é genético. Pelo contrário, eles vão falar é epigenética. É o ambiente que você está que está fazendo alguma coisa. O ambiente inclui como você se hidrata, quanto você pega de sol, quanto você dorme, quanto você lida com estresse. Então, tudo isso constrói um ambiente. A gente foi criado com a história de que muito do que eu sou hoje é o que eu herdei do meu pai, da minha mãe. Hoje, com o mapeamento genético que a gente sabe que é exatamente o contrário, que a carga genética que você traz de doença relacionada aos seus pais é baixíssimo, menos de 30%. Ou seja, é o ambiente que você está e como você lida com o estresse, com a alimentação, com a rotina, que vão fazer com que você adoeça ou tenha saúde. Por exemplo, no mercado, a gente vai fazer compra, tem lá o saco de arroz, de feijão, o de macarrão, tem um comprido, tem o parafuso. É legal comprar esse tipo de alimento ou é mais fácil eu fazer o macarrão em casa? Às vezes também tem o nhoque que vende na embalagem. É melhor fazer o nhoque em casa do que comprar esses alimentos? Tudo feito em casa é mais saudável. O que é fresco? Então, minimamente, você tem preservados mais nutrientes. Então, não tem como eu pegar uma coisa que está no supermercado há 10, 20 dias, mesmo que esteja congelado a vácuo, e considerar que ele tem a mesma capacidade nutricional de alguma coisa fresca. Não tem. Sempre o fresco, o caseiro, é o melhor para você. E onde a gente pode te encontrar? Vai que alguém queira. No meu Instagram, @chef.marcelohorta. No meu canal do YouTube, tem umas receitinhas lá, toda semana eu solto receita. E tem meu site também, marcelohorta.com. Marcelo, obrigada. Vamos ver se esse povo agora começa a comer bem, mas a gente entende também as condições das pessoas, porque realmente está complicada a alimentação, às vezes tem gente que não pode, mas a gente também não pode também falar nada. O bom, o feito é melhor que o perfeito. A gente faz em dose homeopática, vai mudando um pouquinho cada dia, que chega uma hora que você entra nos eixos e não sai mais. Não, com certeza, o povo também tem que comer bem, até mesmo para ter uma velhice saudável, né? Porque agora também tem isso, você vai... Ontem, semana passada, teve uma geriatra, ela disse que 40 anos já tem que ir para o geriatra, olha isso. É. Tem uma médica muito famosa chamada Kátia Haranaka, que ela diz que a gente foi programado geneticamente para viver até 120 anos. Se você morre antes disso, você está fazendo alguma coisa errada. Perguntei a ela se podia ser uns 200, 250. A gente vai chegar lá. Ah, tomara. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham compreendido o nosso papo. E vamos comer bem para ficar bem. Até a semana que vem.